A vinheta, porque aqui está ele. Vamos lá. Eu preciso de um companheiro. Aqui está. Eu vou estar lá, hein? Sexta-feira. Sexta-feira. Chegou. Até que enfim, dia 11, o grande lançamento do livro do Pavinato, que é Da Silva. A grande fake news da esquerda. Que é a história do Lampião. Que é Virgulino Ferreira da Silva. Isso. Se vocês entenderam que é outra pessoa, o problema é de vocês, porque é Virgulino Ferreira da Silva. Exatamente. E a mão na capa também é uma pessoa fazendo datiloscopia na delegacia, né? Não tem nada de político nessa capa. É uma capa puramente criminal. Sim, mas tem um L aqui. Eu posso... Você já tocou piano na delegacia? Eu já toquei. Fazer datiloscopia acho que não. É tocar piano. Você vai pôr o dedo do indicador, você faz assim. Exatamente. Tá porque certo. assim o dedo não bate, você faz assim com o dedo. Isso. Então tem nada a ver com política, tem pelo culpa. amor de Deus. Outras interpretações você não tem culpa. Imagina, outra interpretação é impetrepação e eu não aceito isso. Isso é puramente criminal. Puramente criminal. Outro dia, você sabe que eu te acompanho, né, pra viver. Eu sou muito fã seu. Ah, mentira. Não fala assim que eu fico sem jeito. Não, mas não precisa ficar sem jeito. Eu fico sem jeito. Sou muito fã. Eu admiro muito a sua colocação, a sua eloquência, o seu... Você é um dos poucos que consegue fazer popular e erudito a hora que você quer. Então você é muito bom e é muito bom trabalhar com pessoas como você que a gente vai aprendendo. Eu estou encabulado. O que eu gostaria de colocá-lo é o seguinte: você outro dia no seu programa, no das 6 da tarde, nos pingos que tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Mexeram no formato. Mas eu não sou um cara de ficar cornetando, mas tá mais ou menos. De resto tá tudo certo. De resto, tudo certo. Pois é. Você estava falando o seguinte, que o brasileiro, ele não entende o que é um conservador. Não. Porque a gente tem a esquerda, tem a direita, tem a papagaiada, tem o papo, tem o ultradireita. Essas conversas nós estamos tendo, mas o brasileiro não entende o que é um conservador. Certo. Por quê? Porque conservadorismo, não existe um manual de conservadorismo. Não tem. Né? A gente trabalha sempre com esses conceitos que eles têm ideias centrais, mas não condutas definidas. Né? A ideia central do conservador. Como é que eu posso pensar de uma maneira simples para as pessoas entenderem? Quando o mundo foi se civilizando e as populações foram formando países, né, através dos reinos, as tribos, etc. e tal, a gente tem sempre um clã, né, uma família, um grupo de pessoas que vão habitar um determinado lugar do território do mundo. Ali eles procriam, vão aumentando a população e esse território ele é dominado por um povo. Esse povo, com o conceito de povo, ele tem uma cultura em comum, né? O idioma, uma religião, uma gastronomia, uma forma de se vestir, uma ideia de como melhorar as coisas para o futuro, de como administrar os bens. Então, esse caldo cultural que define o povo, junto com a genética, tá? Porque durante muito tempo a questão do povo, ela foi ligada ao sangue. Tanto que na Europa, você tem a questão da nacionalidade pelo ius sanguinis, que é o sangue. E aqui nos países de imigração, a gente fala do ius solis, que é o direito do solo. Então, na formação primeva dos povos lá na Europa, a gente tem essa questão do sangue e a cultura. Depois de muito tempo, né, com essa questão de imigrações, emigrações, a gente acaba incorporando aquele que mora no território de determinado povo e que assimila uma cultura. Ele assimila uma cultura. Então, o conservador é aquele que quer preservar a tradição. A tradição, ela é essa miscelânea de sentimentos, de vocações, de pretensões, de hábitos, de gostos. Então o conservador, ele é o cara que quer manter aquilo. Então o Brasil nunca vai ter conservadorismo. Não dá para ter um conservadorismo brasileiro em primeiro lugar. E um socialismo moreno, cheio de malemolência? Dá para ter, não dá? E é uma coisa engraçada, por que as pessoas confundem isso? Dá para ter brasileiro conservador? Até dá para a gente pensar
num conservadorismo, mas não em bases tropicais. Porque com essa questão de nós sermos um país de imigração, seja imigração exploratória, imigração das pessoas que fogem de guerra, procuram oportunidades melhores, a gente tem uma extensão territorial imensa, então os hábitos, né, de brasileiros que nasceram e são filhos de pessoas que nasceram, netos de pessoas que nasceram aqui, são muito distintas. Se a gente for pensar o conservadorismo, a gente pensa com a base europeia. Isso. E qual que é a base europeia da dominação portuguesa? Que está errado também. Mas está errado também pelos imigrantes. Está errado pelos imigrantes. Outro dia eu estava discutindo isso na minha casa, porque estava esse negócio de não sei o que, de refazer a história e tal. Reparação, revisionismo. Isso é papagaiada. Aí tava não sei o que e tal. E aí, cara, lá na minha família tal, pegaram os antepassados. Aí pegaram lá do meu tataravô italiano. Acharam o quê? Ah, tá. Acharam o italiano, ele saiu da Itália com 12 anos. Sim. Agricultor. Ele saiu de lá e veio para o Brasil com 12 anos de agricultor. Depois pegou toda a família, porque isso vem. E era comum, né? Com uma expectativa de vida baixa. Mas como é que você pode falar que um cara desse teve privilégio na vida? Não teve. Não é? Não teve. Com 12 anos, bicho. 12 anos o cara saiu. Tua família, eu acredito que a família de todos os caras que são... A grande maioria dos imigrantes vieram também por necessidade, exatamente. Na correria, né? É a mesma coisa do venezuelano que vem para cá hoje. Sai na correria. O italiano que saiu de lá na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, sim, né, ele veio nessa necessidade. Se eu vou pensar o conservador hoje com a base acadêmica, eu vou pensar na base da civilização, que é a base dos direitos humanos, que é a filosofia cristã. Então o conservadorismo hoje se confunde muito com a filosofia cristã, mas não com o cristianismo. É interessante notar isso, porque o cristianismo você tem várias matrizes, você tem o catolicismo, você tem os evangélicos, você tem os protestantes, você tem, dentro de católicos, evangélicos e protestantes, várias ramificações também do cristianismo. Então a gente tem que separar a filosofia cristã do cristianismo. A gente tem que separar a religião daquilo de secular que o cristianismo trouxe, que é a filosofia. O que é isso? Deus se faz homem. Quando Deus se faz homem, essa ideia é muito poderosa, porque até então os seres humanos eram animais, como todos os outros animais, mas com um regime especial, porque pensam, porque fazem coisas, porque constroem coisas, e até o cristianismo, todos éramos criaturas, só criaturas, criações de Deus como qualquer outra coisa. Com o monoteísmo judaico, que começa no século 7 a.C., no reinado de Josias, que faz a compilação da Torá, porque antes, né, os judaítas, antes do século 7 a.C., os judeus eles acreditavam em vários deuses, mas só serviam a um. Isso se chama enolatria. Então, o rei Josias, na compilação da Torá, ele passa... ele cria, né, o monoteísmo, que foi uma experiência que um faraó egípcio, o Ra, ele criou, mas não durou muito tempo. Mas tem o Egito. Mas nunca houve um monoteísmo que perdurasse na história. Quando Josias ele torna, ele passa o dos judaítas para judeus e tira da enolatria, que reconhece vários deuses, mas serve somente um, e cria, vamos dizer assim, o monoteísmo, só existe um Deus. O resto não é Deus, não pode ser certo. Deus. Ele coloca um recorte. Todos são criaturas e criações, mas tem uma criação, um povo escolhido. Uhum. Então, você tem ainda essa questão de criatura, mas a criatura preferencial. A ideia de Paulo de Tarso, que era judeu, e era um judeu helenizado. Ele é filho de pais judeus, mas da diáspora. Ele nasceu em Tarso, que era uma região grega, foi versado em grego, em Platão, era um cara que conhecia Sócrates e Platão, Aristóteles a fundo. E na filosofia do cristianismo, quando Deus se faz homem, ele mostra que existe um pouco de Deus em cada ser humano. E como ele se faz homem, mas não só como um homem comum, ele se faz homem como filho de Deus. Você passa da criatura para filho. Então você compartilha com Deus a genética do pensamento, que é você cria,
A nossa assinatura nesse mundo é a arte, a gente cria, a gente inventa coisas como Deus, nós somos criadores com limitações animais. E essa filosofia, então ela inspira, nós temos direitos de liberdade e de igualdade, porque nós temos Deus dentro de nós. E essa teoria de Paulo de Tarso, essa filosofia cristã universal, logo, o conservadorismo hoje tem as bases da filosofia cristã. Então, mas esse negócio que a gente é semelhança de Deus é na criatividade, né? É Exato. Na criatividade, porque Deus, pela sua criatividade... Deus é o criador. É o criador, mas puta criador. Exato. E a gente também é criador. A gente também é. Dito em criaram um negócio chamado break. Mas isso não deve ter sido... E não foi Deus. Não foi. Não foi. Isso não é de Deus. Então eu vou fazer um break rapidinho pro Reginaldo. A gente tá aqui com o nosso querido... Lulu é complicado. Dia 11, hein? 7h30 da noite, Livraria Drummond no Conjunto Nacional. Vai ser pequeno o Conjunto Nacional pro lançamento do Pavivi. Sexta-feira lá estaremos, hein? É isso aí. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. É só separar Você deu uma aula agora de... É bonito, hein? Você pode ter qualquer religião, você não precisa ser cristão. Mas essa ideia de que em cada ser humano existe uma substância de Deus, um pouco da substância de Deus, que segundo Santo Agostinho é indescritível, ou seja, a substância que é em mim, ela é diferente da substância que é em você. Mas ela é tão divina quanto a substância que há em mim. Portanto, cada um é livre para ter a sua identidade e tem que ser tratado de maneira igual, porque o valor da divindade, por mais diversa que seja a substância que há em mim e em você, ela tem o mesmo valor divinal. E o problema é esse. Quando você confunde o conservadorismo, e esse foi o grande passo do comunismo, do marxismo, com o identitarismo. Porque você parte dessa ideia de povo, você fala, eu vou fazer um recorte novo, é o recorte do proletário. Então o proletário, ele tem que lutar contra quem não é proletário. Contra o patrão. Exatamente. Então você traz essa ideia da identidade de uma maneira falsa. Falsa porque a identidade, porque é uma substância divina, ela é indescritível. Eu não posso definir. O proletário faz isso, isso e aquilo. O gay faz isso, isso e aquilo. Um cristão faz isso, isso e aquilo. Quem é quem faz isso, isso e aquilo. Porque como uma substância que é indefinível e irredutível, quando eu crio o identitarismo, eu estou condenando aquelas pessoas a estilos de vida pré-determinados. Eu mato esta divindade da filosofia cristã. Então eu tenho hoje um duelo da esquerda, que é sempre mais identitária. Sim. Você sempre tem o coletivo gay, o coletivo lésbico, o coletivo bi. Caixas e rótulos. O outro que é essa filosofia cristã que é civilizacional, ou seja, ela comporta todas as identidades, desde que todos sejam livres e iguais. E quando a gente fala do conservador brasileiro hoje, ele mistura muito do identitarismo. Mas como não é um identitarismo de sexo, de cor, mas um identitarismo de religião, você acaba tendo muito mais relação com a teoria marxista, só que você transforma o proletário em religioso, do que com a teoria do conservadorismo, que é civilizatória e, portanto, ela abrange toda a face da terra sem excluir ninguém, em princípio. Mas, ô Pavinato, o que aconteceria com o rompimento do cristianismo aqui do Brasil? Vamos ser bem... Estamos falando de país. Rompendo o cristianismo aqui do Brasil, como é que fica a identidade? Romper o cristianismo? Não, é proibido. É proibido. Então, você não pode proibir uma cultura. Aí você não tem civilização, aí você não tem democracia, aí você não tem conservadorismo. Aí você tem o identitarismo reinante. Quando você vai romper, é proibido ser cristão. Isso é complicado, porque nesse momento da história do Brasil, o que a gente está vivendo? Uma das conquistas dessa filosofia cristã é o Estado laico. Aliás, o Estado e Igreja, a separação, é obra, né, do Édito de Milão, que da igreja, vem da Igreja Católica, a separação entre a função de Estado e Igreja. Uma vez eu estava conversando com o Dom Odilo Scherer, que é o cardeal arcebispo aqui de São Paulo, e ele falava o seguinte: a melhor coisa que poderia acontecer para a Igreja é ela ter deixado de ser a religião oficial do Estado. Que o catolicismo, a Igreja Católica Romana, foi a religião oficial do Brasil durante todo o Império. Isso. Então, quando você parte para a liberdade, para o Estado laico, é o Estado que não tem religião oficial, que respeita todas as religiões e até a falta da religião.
O que a gente está assistindo hoje é uma coisa muito perigosa, porque a gente pode, que é laico, a gente pode ser ateu, pode ser cristão, pode ser candomblessista, pode ser qualquer religião. Você pode duvidar de todos os dogmas da igreja. Eu posso não acreditar que naquele pedacinho de farinha com água que se faz a hóstia não está o corpo de Cristo. Eu posso não acreditar na Santíssima Trindade. Então, isso é o Estado laico. Cada um decide, né, a sua fé, cada um vive, né, externa a sua crença. Mas o que a gente está vendo hoje é, ao mesmo tempo que o Estado ele se mantém laico, ou seja, você pode duvidar de algo que é sagrado, mas você não pode duvidar de uma decisão do Estado. Então o Estado se avocou para si a condição de religião. Mas esse Estado no Brasil, mas esse Estado no Brasil hoje é meio anarquia. Não tem o Estado. Não tem esse Estado que você está falando. Tem. É mesmo? Aonde que tem? Tem pela força, tem. Mais ou menos. Pela força, tem. Mais ou menos. Porque você pegar o Brasil, a gente nunca soube mesmo o que é liberdade. Não. O brasileiro não tem democracia. O brasileiro não tem ideia de democracia, porque foram muitos anos. Vendido. Foi muito. Não, teve os milicos, teve o Getúlio, sempre foi assim. Mal ajambrado. O Brasil é mal ajambrado, o Brasil é ruim. Para você ter democracia, então, você tem que saber o que é. Isso, então, mas pera lá. Já que a gente não tem... Qual é o nosso valor que o brasileiro dá hoje em dia? Que você pega o povo, que a gente falou que a gente não tem cultura, nada. É dinheiro. Dinheiro, saúde e família. Dinheirista. Dinheirista, família. Família é uma coisa que todo brasileiro respeita. Não, preza. Mais ou menos. Você acha, doutor? A gente tem... A família brasileira... de doutor. Muito obrigado. A família brasileira ela é composta... E isso é um fato triste por um filho ou filha e a mãe solteira. O número de mulheres que levam a gravidez sozinha é muito alto no Brasil. A gente tem um alto número de cada 10 é 8, é isso? A gente tem um número muito... Essa é a tradicional família brasileira. Isso é triste. Mãe solo. Isso é triste. Né? O pessoal da esquerda fala que é o aborto paterno. Né? Tem poucas coisas que você tem que reconhecer que é. E é verdade mesmo. Eles engravidam a mulher. Ela fica grávida, tem o filho, cria sozinha. Às vezes é a avó, a mãe e a filha. Essa é a tradicional família brasileira. Então não tem chance, o Brasil não tem chance. Então, você sabe que... É um karma. Nesse livro do Lampião, eu li muito material de época, e muitos articulistas da época, 1932, etc., já discorriam que o problema do cangaço, ou seja... A questão da pessoa procurar no crime uma forma de satisfazer a sua vida, satisfazer as suas necessidades materiais, de você ter um destaque social, não sofrer com os problemas que assolam o país, com a falta de cuidados, com a corrupção endêmica do país, o fato que leva uma criança a querer ser cangaceira, que existia na época. Tem até uma entrevista nesse livro que o Tuta fez com o Luiz Gonzaga, rei do Baião, em que o Luiz Gonzaga ele conta aqui na Jovem Pan que quando ele era criança ele sonhava em ser cangaceiro. Porque o cangaceiro era o cara, para uma criança que não tinha educação, que não tinha saúde, não tinha perspectiva, vivia sob corrupção de coronel, corrupção de político, e vivia também sob ameaça de vida ou morte todo santo dia. Ele via no cangaceiro, que era aquele cara cheio de ouro, um projeto de vida, que é o que acontece com muita criança nos morros hoje. Favela, então, o traficante esses artigos que eu separei de época, que eu vi, todo mundo fala a mesma coisa. O problema do Brasil é a educação. Se a gente não tiver educação, não adianta ter regime nenhum, voto. A pessoa não sabe para que serve o cargo, para quem ela está votando. Ela votar é uma puta encenação. Sim. É só uma encenação, é um teatro. É um teatro onde você dá um verniz de legitimidade para toda a merda que fazem no país da gente e que sempre fizeram. Exato. E quando é que o brasileiro teve preparo para ser democrático? Nunca! Vai falar redemocratização de 88. Mas quando é que nós tivemos democracia antes? Se até os anos de 1980 a gente tinha uma taxa de analfabetismo pleno quase que de 80% da população. É gente que não sabe ler nada, nem escrever o nome. A taxa foi diminuindo ao longo dos anos, mas hoje a gente tem um problema ainda, que é o analfabetismo funcional. As pessoas escrevem o nome, leem o jornal, mas não entendem o que acabaram de ler. Não, mas tem um Brasil bom em Brasília, né? Ali é da fantasia. Então, mas você sabe que lá
Lá é outro país, né? Tudo funciona. Exato. Tudo funciona. Aí você vê a criança hoje. Quem que ela tem de exemplo? Se ela mora no morro, o traficante. Tanto que é uma questão muito séria isso. Não é o tráfico que coopta crianças. São as crianças que se voluntariam para o tráfico. Em grande parte. Como uma esperança. Exatamente, como uma esperança. Porque é o que ela vê, é o cara que tá com ouro, com tênis do momento, carro cheio de mulher, carro, ostentando. Gostoso. O lampião. Tem a questão da música. Funk. A música incentiva o funk, o rap, que falam do tráfico. E aí, eu até falo, isso não é uma novidade, o rap, o funk, que louvam essa ostentação do traficante. Isso já existia no Repente, que louvava o lampião. E quem conta isso também é o Luiz Gonzaga. E no México é aquele corrido, né? Que eles chamam que é o corrido, que também são aquelas músicas enaltecendo o tráfico. Exatamente. Então, mas isso é característico. Porque, por exemplo, Estados Unidos também tem os... Agora a treta nos Estados Unidos são as músicas. Tem uma música lá, isso... Eu acho que o título é Isso Não Aconteceria Numa Cidade Pequena. Que é o cara que, se você assaltar o carro de uma senhora velha numa cidade pequena, isso não vai acontecer. Se você chegar no bar e der um tiro num bar, isso não acontece na cidade pequena. Estão falando que essa música é da direita e tem uma da esquerda agora. Então tá tudo zoado. Mesmo os Estados Unidos, que teoricamente é um país que tem mais grana, é 20 vezes mais rico que o Brasil, mas é mais ou menos a mesma coisa. O bandido lá, ele tem moral. A polícia lá também virou o que está virando aqui. É que Estados Unidos tem uma cultura militar, mas tem heróis militares. De verdade. E a gente não tem heróis militares, né? Quem é herói militar aqui? Não tem. Não tem. Então, nenhum, zero. Essa que também é a treta. Zero. Não é, professor? Duque de Caxias. Não, a gente não tem herói. Não tem referência. É uma referência. Não tem, mas não tem símbolo. Também é uma federação. Então, mas por que a mídia torce para bandido? Vocês lá da redação. Eu? Você que tatuou 24. Você me inclui. Desculpa. É que você tá sempre por lá. Eu que está sempre passeando. Tem que dar uma gosta de você por que lá. A redação, é melhor, é mais por que a redação ela torce pro bandido? Eu não sei se ela torce pro bandido, mas o fato é que a gente vê muito mais na imprensa uma notícia que exalta os pontos sociológicos de uma questão que não tem a ver com o crime, porque todos nós somos vítimas da sociedade. Todos. A partir do momento que a gente paga imposto e não recebe nada em troca, a gente é vítima da sociedade. Uns mais, outros menos, mas todos são. Né? Porque eu sou da tese seguinte, o pessoal fala, a propriedade que não cumpre a função social. Você pagou imposto da propriedade, ela está cumprindo a função social. Quem não está cumprindo a função social é o vagabundo que recebe imposto e não devolve para a sociedade. Esse é o vagabundo. Não a propriedade parada que paga imposto. Mas a questão é, meu palpite é que a imprensa escrita principalmente, ela o faz porque quem lê ainda hoje, quem consome a imprensa escrita, é uma classe... Canhoteiro burguês? É uma classe mais, como é que eu posso dizer... intelectualmente elitizada e inebriada por toda a questão artística e de erudição que está impregnada de marxismo. Entendi. Então é a pessoa que estuda, que leu Marx, é a pessoa que está preocupada em... Que está preocupada... 50 anos atrasado. Sido privilegiado. Em agradar quem leu Marx. Então, mas por que, por exemplo, se você pega aí... Então esse público é mais... Oh, meu Deus. Sim, claro. Ai, o bandido. O bandido. Ai, o Chacoíba. Coitado, não teve chance. Ai, coitado. E eu aqui, eu privilegiado, o que posso fazer pela sociedade, Emílio? Isso. Exatamente isso. Mas você não acha que essa conversa já foi? Você não acha que 99% das pessoas que estão nos acompanhando... Não estão preocupadas. Não sei se... Claro que estão preocupados. A gente está preocupado com segurança? Não com as narrativas. Eles querem... Então, mas por que os caras insistem? Por que insiste nisso? Sabe que o Sartre, que é aquele filósofo de esquerda francês, ele tinha um inimigo no campo do debate, que era o Raymond Aron. E ele falava que todas as ideologias políticas nascidas do marxismo, na verdade, são religiões.
São religiões sem Deus. Religiões seculares. A religião é a ideia, é o marxismo, é o partido, é o Estado, é o governo que comanda. Então você já não explica racionalmente por que uma pessoa é comunista. Não dá para explicar. Outro dia veio um vídeo aí, na semana passada, de um rapazinho falando o seguinte: nós que somos comunistas radicais... eu vi. Bom esse cara. Esse cara é bom. Nós não podemos dar liberdade de expressão para a direita. Eu gostei. Nós que somos comunistas raiz... Qual comunista raiz? O comunista raiz ele estava morto. É verdade. Ele tinha sido mandado para um programa para aprender a ser homem. Não teve regime que mais matou viado nesse mundo do que as coisas do marxismo, cara. É verdade. Não dá ele falando assim, nós que somos comunistas raiz. Maravilhoso. Pelo amor de Deus, velho. Então, o que não, mas isso é papagaiada, é papagaiada. Então, ou a pessoa tá inebriada, né? Ela é estúpida de uma tal maneira que ela tá inebriada comprou da símbolo, estupidez. Né? Exato. Porque é religioso isso. Sim, é o que eu falo com Lampião. Lampião, ele foi criação do Partido Comunista Brasileiro. Lampião era miliciano de coronel. Hoje tem gente do MST que faz festa temática com Lampião, cara. Ele era racista, e Lampião, ele era contratado pro coronel pra pessoa não invadir terra dele. Sim. Aí ele barganhava de coronel e fazia igual o MST faz, ó. Você quer ter sua terra invadida? Essa era não a melhor quer? parte. Então você me dá uma graninha. Vocês viram o depoimento da mulher ontem, do MST? Tem aí, se quiser. Tem? Tem na 7 aqui da resenha. Tem? Vamos ver. Opa, você viu? Vamos ver. E ainda você fala que ele era racista ainda. Racista. Eu vou Número contar. 7. Ele era... Vai entrar? Virgulino? Põe. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT, porque lá no acampamento, no assentamento, ou você vota, ou você perde a terra. Eu fui pra rua durante anos e anos. Eu só não fui nessa última política agora por causa do que fizeram comigo. Eu tô aqui para dizer que esse movimento no extremo sul da Bahia age criminalmente quando alguém diz não para eles. É isso aí. Agora sabe que mas é isso que eu falo da direita gorda. que eu tenho da direita. O que é direita gorda? O que eu tenho a ver com isso? A direita porque a direita, porque a direita trans temos agora várias direitas. Sim. Porque a direita, a direita, ela fica na internet, ela fica na guerra cultural, ela fica nessa coisa, ela fica nesse papinho. A canhota tá lá no líder comunitário. Tá lá na vila. Esses caras não sabem o que é São Paulo. Por isso que eu falo para ó o Boulos. Olha o Boulos. Porque é o líder comunitário. Olha lá o Delário, ó. Olha a carinha dele. Olha o que ele faz de trabalho. Não vai na cidade Ademar. Nem sabe onde é. Fica aqui no Ibirapuera. Mas você sabe que esse depoimento dessa senhora, ele é realmente um soco no estômago. Um soco. E ainda riram dela. Jato de água. Mas sabe aqueles jatos de sinusoidoscopia com jato de água na nossa cara? Porque foi preso preventivamente o ex-diretor da Polícia Federal Rodoviária, o Silvanei. Por quê? Porque ele é suspeito de querer evitar que eleitores do Lula fossem votar. Agora, o que essa mulher falou é muito mais sério, cara. É muito mais sério. Porque o MST está funcionando. Porque o Lula ganhou uma eleição. Sim. Porque tá todo mundo enchendo a boca para falar que a Bahia é Lula. E essa mulher não importa. Então, a gente não é conservador a partir do momento que a gente pega e fala, não, é uma mulher do povo. É uma mulher, uma louca do povo. Agora vão dizer que ela é ultradireita. Agora, um diretor da Polícia Federal que vai... Alguém do PT e fala, olha, ele tentou evitar, e sendo que ninguém conseguiu barrar nenhum eleitor de votar. Exatamente, todo mundo votou segundo o TSE. Ele tentou evitar que fossem votar. Agora, o cara já está preso. Sim. Agora, o líder do MST, que fazia essa mulher votar no Lula e fazer campanha para ele estar preso, não está. Não está. Agora, você me perguntava, isso aqui é um Estado? É um Estado, só não é um Estado democrático.
Só não é um Estado democrático. Exatamente. Não é. Você tá bem afiado, hein, pra viver. Cuidado, tem hein? Tem muita coisa ainda. Tem muita Posso coisa. mandar um beijinho pra você? Pode. Olha, é o seguinte, presta atenção. Pra Vivi, top de audiência. Na sequência, você vai ter o programa dele, que é sensacional, líder de audiência. Sexta-feira vai ser pequeno. Vai. E eu vou fazer um concurso no meu Instagram também. Eu vou dar 3 livros. Opa! 3 livros no meu Instagram. Quem for lá no meu Instagram, tem um post que eu fiz da assessoria, né? Que maravilha. Fizeram agora esse post falando do Conservatório de Conhecimento, que é onde eu dou os cursos. Quem curtir tem que comentar com o nome de 2 amigos e compartilhar. Aí você e os 2 amigos, se vocês forem sorteados, é um concurso, tá? É o último post que eu fiz ali, ó, do Conservatório de Conhecimento. Você clica, curte, comenta com o nome de 2 amigos e compartilha. Aí se você for sorteado, você e os 2 amigos vão levar um livro autografado. É esse post aí. Curte, comenta com o nome de 2 amigos e compartilha. Tá certo. Obrigado, viu, Pavinato? Obrigado pela colher de chá que você dá aqui pro programa Pânico. Se eu for falar dos desgostos desse país... Mas a gente precisa ter pessoas bacanas, inteligentes, que falem a linguagem da galera. Obrigado.